Meus irmãos, hoje nós encerramos a primeira série que nós estamos trabalhando, das marcas de uma igreja saudável, e eu quero pedir a você que abra comigo a palavra do Senhor lá em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, versículos 42 ao 47. Nós estaremos fazendo essa leitura. Mesmo assentados, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor requer de nós, leiamos a palavra do Senhor, acompanhe a leitura, ouça com fé aquilo que o Senhor nos diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até ela ir a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação. Senhor, teu povo se encontra reunido aqui em teu nome, ó Pai. E agora chega o momento deste culto que nós prestamos ao Senhor, onde cada um que está aqui presente se encontra desejoso de ouvir não a voz do pregador que está aqui, mas a voz do Senhor através da pregação fiel da palavra. Por isso, Pai, rogamos a Ti, imploramos ao Senhor, fale a nós nesta noite. Usa, Senhor, aquele que fala para que a Tua mensagem, a Tua palavra seja fielmente pregada. Abençoa, Deus, aqueles que ouvem, para que nenhum incômodo, para que nenhuma distração roube a atenção que neste momento deve ser dada apenas àquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Nos abençoa, Deus, e nos guarde, que saiamos daqui nesta noite exortados pela Tua palavra, alimentados pela Tua palavra e fortalecidos pela Tua palavra, Deus. Rogamos isso no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Era o fim de uma noite do dia 9 de novembro de 1989. E um dos acontecimentos mais marcantes da história moderna aconteceu. Depois de quase 30 anos, dividindo famílias, dividindo corações, afastando abraços calorosos, o muro de Berlim finalmente caiu. Durante décadas, meus irmãos, aquele muro separou pessoas que falavam a mesma língua, compartilhavam a mesma cultura e muitas vezes pertenciam à mesma família. Antes do muro, bastava atravessar a rua para encontrar o familiar que morava mais afastado. Bastava atravessar uma rua para comprar o pão na padaria preferida. Bastava atravessar a rua para ver alguém conhecido. Mas quando este muro foi levantado, não só uma população ficou dividida, mas famílias foram divididas. Mas quando as barreiras foram abertas, multidões correram para se abraçar. E as imagens daquele dia emocionam até hoje. Pessoas choravam, pessoas riam, pessoas comemoravam finalmente o fim daquela separação. Parece que aquele dia, dali em diante, tudo seria diferente, tudo estaria resolvido. Mas a história mostrou que derrubar muros é muito mais fácil do que refazer relacionamentos. A reunificação política aconteceu rapidamente. A Alemanha Oriental e Ocidental passou a ser dominada por um só regime político. Mas a reunificação do coração da população levou muito tempo. Ainda hoje, alguns sociólogos
ousam dizer que ainda há uma divisão presente dentro da cultura alemã por causa do muro. A história da queda do muro de Berlim, ela nos ensina que é muito mais fácil derrubar muros do que construir comunhão. Veja, nós somos parte de um tempo onde a comunicação, as conexões, elas são instantâneas. Você pode agora pegar o seu celular, não agora, mas depois do culto, você pode pegar o seu celular e mandar uma mensagem e conversar com alguém que está lá no Japão. E ele te responde imediatamente. Mas, ao mesmo tempo que nós somos parte de uma geração de conexões instantâneas, nós também, infelizmente, somos parte de uma geração com relacionamentos superficiais. Temos centenas de contatos no celular, mas poucas pessoas com quem nós podemos de verdade compartilhar a nossa vida. Sabe aquela pessoa que você senta no fim de tarde para tomar um café, apenas por desculpa para você poder abrir o seu coração e chorar junto? Nós temos pouquíssimas pessoas que nós podemos fazer isso. Moramos próximos uns dos outros, mas às vezes vivemos isolados. E essa realidade, ela também pode alcançar a igreja. É possível frequentarmos o mesmo culto, cantarmos os mesmos belos hinos como cantamos aqui hoje, ouvirmos a mesma pregação e ainda assim permanecermos distantes uns dos outros. Mas quando nós abrimos o livro de Atos, nós encontramos uma comunidade vivendo algo diferente de toda essa problemática atual. Atos foi escrito por Lucas, e aí você precisa ver Lucas e Atos como um livro só, que depois foi dividido pela questão histórica, e o Evangelho é a questão histórica. Mas Lucas, em Atos, ele não descreve apenas uma igreja que ia crescendo em números. Sabe, a cada pregação, 3.000, 5.000, e aí você fala assim, uau, que coisa maravilhosa. Lucas não descreve apenas isso, ele descreve uma igreja que crescia em profundidade na comunhão com o Senhor, e em profundidade na comunhão com os seus irmãos. Pessoas transformadas pelo Evangelho passaram não apenas a ocupar o mesmo espaço, uma vez por semana, ou em todos os dias da semana, como o texto mesmo nos diz, mas as pessoas passaram a compartilhar a própria vida uns com os outros. Lucas nos apresenta uma igreja saudável. É inegável que essa igreja aqui tinha problemas, mas é nos apresentado uma igreja saudável. E isso nos leva ao tema do nosso sermão nessa noite. Uma igreja que cresce em comunhão. Mas uma igreja saudável, como é apresentada aqui, ela possui características importantes. E aí você pode se fazer a pergunta, pastor, como que uma igreja saudável vive? Em primeiro lugar, uma igreja saudável, ela persevera nos meios de graça. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos olhar mais uma vez para o versículo 42. Veja que Lucas agora, ele nos leva para dentro da vida da primeira igreja. Sabe, não é a primeira igreja de Mairim, que é a primeira igreja de São Roque, é a primeira igreja sendo formada. Depois de narrar a conversão de quase 3.000 pessoas, imagina, quando Pedro se levanta e prega, na sua Bíblia deve estar assim, discurso de Pedro, antes aqui, né? Deixa eu ver aqui, no versículo 14 em diante, em cima do 14 do capítulo 2 deve estar assim, discurso de Pedro. Na minha eu risquei discurso e coloquei assim, pregação de Pedro. Porque ninguém é convencido por causa de um discurso. Aquilo que de fato muda o nosso coração é a palavra fielmente pregada. E se 3.000 foram convertidos pela ação do Espírito, foi mediante uma palavra fiel pregada. Pedro pregou. Então, a pregação de Pedro fez com que 3.000 pessoas fossem convertidas numa tacada só. E depois de narrar essa conversão, logo após o Pentecostes, talvez nós esperássemos de Lucas uma descrição de estratégias, de como nós podemos agora organizar essas 3.000 pessoas em igreja. Imaginem, meus irmãos, uma igreja que começa com 3.000 pessoas. Onde é que a gente vai abrigar esse povo? Dia de Santa Ceia, como é que a gente faz? Mas Lucas, ele não faz isso.
Lucas dirige o nosso olhar para algo muito mais profundo do que apenas números. Os números de fato chamam a nossa atenção, mas Lucas chama o nosso olhar para algo mais profundo. Ele nos mostra aquilo que em fato e verdade sustentava a vida daquela comunidade. E ele escreve, veja o versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira palavra aqui desse versículo que deve chamar a nossa atenção é a palavra perseveravam. O verbo aqui utilizado por Lucas, ele transmite uma ideia de permanecer firmemente. Alguém dedicado, alguém que continua em constância, alguém que não abandona uma prática, mesmo quando o entusiasmo inicial já passou. Não se trata de uma experiência momentânea, sendo conduzida por causa daquele impacto maravilhoso do dia de Pentecostes. Não. Aqueles irmãos compreenderam que a caminhada cristã, que a vida cristã não é construída apenas de emoções passageiras, mas por uma fidelidade perseverante. Um cristão saudável espiritualmente, ele não deve achar que a sua vida cristã, a sua jornada cristã é feita apenas de momentos extraordinários. Na verdade, um cristão saudável espiritualmente vive da fidelidade diária dos meios que Deus estabeleceu para a edificação do seu povo. Diariamente nós somos convocados a fazer o quê? Se nós quisermos crescer em santidade, leitura da Bíblia e oração. Veja, não são meios extraordinários, são meios ordinários dados pelo Senhor, caminhos simples. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Que a nossa geração, nós vivemos numa geração que gosta de novidade. E como nós gostamos de novidade? Sempre estamos procurando a próxima novidade, a próxima experiência marcante, a próxima conferência, o próximo livro, a próxima tendência. Muitas vezes nós pensamos que o crescimento da igreja, ou o crescimento nosso individual, se dá por meio de coisas extraordinárias. Um anjo aparecendo, fogo saindo da Bíblia. Tem gente que espera isso, quando na verdade Deus opera de maneira silenciosa, a cada sermão, a cada devocional, a cada oração. Deus opera de maneira silenciosa, mas a maneira como Deus opera, ela é constante e ela é profunda. Foi assim em toda a história da redenção. O salmista, no Salmo 1, ele compara o justo a uma árvore plantada junto às correntes das águas. Ninguém vê uma árvore crescendo do dia para a noite. Ninguém vê. E perceba, quando nós olhamos para o crescimento de uma árvore, e aí para a gente pensar ainda mais localmente, pense nessa árvore aqui que está à frente, logo à esquerda aqui, saindo da igreja, que constantemente faz parte das fotos do domingo de manhã da nossa igreja, lá nas redes sociais. Essa árvore não apareceu daí de uma hora para outra. Eu sei que você pode falar assim, mas pastor, tem gente que consegue transportar a árvore e plantar. Me ajude no exemplo. Uma árvore, ela não surge de uma hora para outra. Uma árvore, ela cresce sem estardalhaço, sem barulho, mas enquanto as raízes de uma árvore que está em crescimento, elas continuam sendo alimentadas, a árvore vai crescendo, dia após dia. Igual uma criança que às vezes está junto com a sua família e a família não percebe o tanto que aquela criança está se desenvolvendo. Mas de repente você encontra um amigo, um parente que há 6 meses não vê o seu filho, e ele fala assim, puxa vida, mas como ele cresceu? E aí você fala assim, ele cresceu, mas eu não percebi o crescimento. Lenta, constante e firmemente. É assim que Deus nos faz crescer. É no tempo certo que Deus vai fazendo os frutos aparecerem. E é exatamente essa imagem que Lucas apresenta aqui. A igreja de Jerusalém não crescia porque eles estavam procurando experiências extraordinárias. Você não vê nenhum membro dessa igreja aqui, dessa primeira igreja, virar para algum dos apóstolos e falar assim, quando é que a gente vai desfrutar daquele vento impetuoso de novo? Eles não esperavam de novo coisas extraordinárias, ainda que depois eles viram várias coisas extraordinárias sendo feitas.
apóstolos orando e pessoas sendo libertas dos demônios, apóstolos orando e coxos se levantando. Eles de fato viram coisas extraordinárias acontecendo, mas a igreja crescia não por ver coisas extraordinárias, a igreja crescia porque ela permanecia onde Deus havia mandado que ela permanecesse, sendo dependente do Senhor, meditando na palavra, ouvindo a palavra, orando ao Senhor. E observe, irmãos, que Lucas apresenta 4 aspectos dessa perseverança. E não é por acaso que o primeiro deles é o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo começa na palavra. Antes da comunhão, antes da mesa, antes da oração, vem a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que molda o nosso caráter. É a palavra de Deus que molda a igreja. A comunhão, meus irmãos, a comunhão que nós devemos ter como irmãos, ela não nasce da nossa afinidade. A comunhão que nós devemos ter firmada na palavra, nasce justamente da verdade do Evangelho. Aqueles irmãos aprenderam dos apóstolos quem Cristo era. Aqueles irmãos dessa primeira igreja aprenderam o que Cristo havia feito na cruz e como eles deveriam viver como o povo agora da nova aliança, feita no sangue de Cristo. Essa sempre foi a maneira de Deus formar o seu povo. Lá em Deuteronômio 6, Israel deveria ensinar continuamente a palavra aos seus filhos. Paulo vai dizer a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e suficiente para tornar o servo de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o próprio Senhor Jesus, lá em João 17, vai nos dizer: santifica-os na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós nunca vamos superar a necessidade da palavra. Sabe quando a gente está fazendo algum tratamento, ou crianças que precisam tomar aquele sulfato ferroso, que para os mais antigos aí, inclusive, sujavam o dente, agora acho que eles mudaram a fórmula. Mas vai chegar um momento em que o ferro ali no sangue da criança já vai estar numa taxa ideal, e ele não vai precisar tomar para sempre. A palavra, nós nunca vamos superá-la. Nós sempre vamos viver dependentes da palavra. Por isso, muito cuidado. Se você tem acordado, iniciado, tomado o seu café e ido fazer qualquer outra coisa, e aí o dia inteiro passa e você faz só algumas orações, agradecendo pelo almoço, pela proteção pelo dia, e você chega à noite cansado do trabalho, e você quer jantar ou fazer um lanche e dormir, e você passou o dia inteiro sem a palavra, a sua alma pode estar definhando, porque você só olhou para alimentar o corpo e esqueceu da alma. Nós somos corpo e alma. Nós somos uma unidade psicossomática. Nós somos um corpo e nós temos uma alma. É isso que é o ser humano. Não é só corpo e não é só alma. São as duas coisas. Assim que o Senhor nos fez. Nós nunca vamos superar a necessidade da palavra. Quanto mais nós amadurecemos, quanto mais nós percebemos o quanto nós precisamos de Deus, mais nós queremos aprender da palavra de Deus. Uma igreja saudável não cresce a parte da pregação da palavra. Ela cresce justamente porque ela persevera na palavra de Deus. E Lucas procede dizendo aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas ele também fala que perseveravam na comunhão. E a palavra utilizada aqui para comunhão, você já deve ter ouvido falar dela, é a palavra grega koinonia. Inclusive tem um grupo de músicas, evangélicas antigo com esse nome. Mas essa comunhão, essa koinonia, vai muito além de uma ideia de amizade ou de uma convivência agradável. Koinonia significa compartilhar da mesma vida. Aqueles irmãos, aqui em Atos, na primeira igreja, não estavam unidos porque tinham o mesmo interesse, a mesma profissão ou a mesma origem. Se você parar para pensar, muitos desses 3.000 que estavam ali na festa de Pentecostes e viram e ouviram e receberam o Espírito Santo do Senhor e por isso foram convertidos, muitos deles sequer se conheciam antes daquele dia.
Como então que passa a haver uma unidade? Como então que passa a haver uma comunhão? Sabe por quê? Porque não era as preferências de cada um, não era a profissão, não era que tipo de música cada um gosta, não era onde cada um morava. O que os unia era o próprio Cristo Jesus. É o Salvador que nos une e também que os unia. E essa é uma das maiores belezas do Evangelho. Porque se nós pararmos para pensar, Jesus é aquele que nos reconciliou com o Pai. Mas Ele também nos reconciliou uns com os outros. A cruz, ela derruba os muros que o pecado constrói. Porque o pecado constrói muros, muros feios, muros todo tortos, mas ele constrói. A comunhão da igreja, ela não é construída por causa da simpatia humana, mas por causa da graça divina. É por isso que nós podemos amar irmãos tão distantes de nós. É por isso que nós podemos amar irmãos tão diferentes de nós, não porque nós pensamos igual em tudo, mas porque nós pertencemos ao mesmo Salvador. E depois, se a gente parar para pensar, irmãos, há uma beleza singular nisso. Porque aqui nós temos pessoas de várias regiões, pessoas de várias origens, pessoas de gostos diferentes, seja culinário, seja do futebol, seja de filme. Talvez se a gente for tentar achar um filme para vermos todos juntos, nós vamos ter dificuldade, porque cada um tem um gosto diferente. Mas olha a beleza do Evangelho. Ele nos convoca e nos reúne um dia na semana. E como que nós nos chamamos uns aos outros? Sim, é pelo nome. Mas nós nos chamamos de irmãos. E chamar um ao outro de irmão não é porque você esqueceu o nome do outro. É porque você entende que você tem o mesmo Pai, daquele que domingo após domingo divide o mesmo espaço com você. Então veja, não é só uma divisão de espaço, é uma família reunida. São pessoas que se ajuntam à solene convocação do Senhor por causa desta koinonia, por causa desse compartilhar da vida. E agora Lucas vai falar que aqueles que ali estavam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e também no partir do pão. Muito provavelmente Lucas aqui está unindo duas coisas. Ele está unindo o sentar à mesa para se alimentar e ele está unindo também a ceia do Senhor. A igreja aprendia que Cristo não apenas nos reunia em torno da palavra, mas Cristo também nos reúne em torno da mesa. Cada vez que a igreja partia do pão, eles eram lembrados que todos viviam da mesma graça. Todos dependiam do mesmo sacrifício perfeito de Cristo e todos foram recebidos pelo mesmo Salvador. Não havia divisão por causa de questão social. Não havia divisão por causa de, olha, aquele ali, o camelo que ele chega aqui na igreja é mais bonito do que o meu. Então ele senta nos primeiros bancos. Ou aquele ali vem a pé. E aí ele vai ficar para lá. Não havia isso. A mesa do Senhor, ela nos lembra isso. Que todos nós somos salvos pelo mesmo Salvador. E independente de quem nós somos aqui nessa sociedade, nós somos sustentados pela mesma graça. Não importa quanto dinheiro cada um tem na conta, não importa qual carro você veio, não importa o tanto de diploma que você tem, não importa o tanto de livros que você lê ao longo do ano, todos nós somos dependentes da mesma graça. E por fim, Lucas fala das orações. A igreja respirava dependência. Eles sabiam que nenhum crescimento verdadeiro era produzido por capacidade humana. Porque o mesmo Espírito que desceu lá no dia de Pentecostes continuava sustentando aquela comunidade por meio da oração. Eles não apenas falavam sobre Deus uns para os outros, mas eles falavam com Deus, porque agora eles tinham o sacerdote perfeito, o caminho tinha sido aberto por Cristo. Cada um deles e de nós temos o Espírito Santo em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se isso não inclina você a orar constantemente, eu não sei o que pode fazer você orar. Se pensar que você pode ter livre acesso
na pia da cozinha, descascando batatinha, você pode falar exatamente naquele momento com o Deus Criador de todas as coisas. Se isso não te inclina a orar, eu não sei o que pode te fazer orar. Lembre-se disso. Os nossos irmãos do passado, esses irmãos dessa primeira igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então perceba a beleza desse versículo. A palavra alimentava a igreja, a comunhão fortalecia a igreja, e a cruz mantinha diante dos olhos da igreja o Salvador maravilhoso. Mas também tem a oração. A oração lembrava continuamente que toda a vida da igreja dependia da graça do Senhor. Quando nós pensamos no crescimento da igreja, nós somos tentados a fazer, às vezes, algumas perguntas. O que a igreja tal está fazendo? Por que eles estão crescendo tanto? O que nós precisamos fazer diferente? E Lucas nos ajuda a não fazer mais essa pergunta. Lucas nos ajuda a olhar para a nossa igreja, a olhar para nós mesmos e fazemos uma pergunta, mas diferente dessa estatística. A pergunta é: em quem nós devemos perseverar? Nós perseveramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando nós lembramos da história de Daniel, quando lemos sobre a sua coragem na cova dos leões, lembra, crianças, lá Daniel na cova dos leões? É uma história que às vezes a gente rói a unha, né? Quando ouve pela primeira vez. Nós somos tentados a imaginar que aquela fé surgiu naquele momento de crise. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele então clamou ao Senhor. Sim, ele clamou ao Senhor. Mas a fé é anterior ao momento extraordinário. A dependência do Senhor é anterior ao momento extraordinário. Antes de Daniel enfrentar os leões, ele já sabia que ele deveria dobrar os joelhos diariamente. Todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel abria a sua janela e orava ao Senhor. A coragem pública de Daniel foi construída na perseverança silenciosa da sua comunhão, lá no seu quarto. Comunhão preciosa com Deus. A fidelidade extraordinária nasce, via de regra, de momentos ordinários. Quer desfrutar do extraordinário? Você precisa ter vida com Deus. Você precisa ter comunhão com o Senhor. Porque quando o avião está caindo, até um ateu fala: Senhor, meu Deus. Não manifeste fé apenas em momentos extraordinários. Manifeste fé diariamente, orando, lendo a palavra e clamando ao Senhor. E o mesmo acontece conosco, irmãos. Não construiremos uma igreja forte apenas nos grandes eventos. Construiremos uma igreja forte quando domingo após domingo abrimos a palavra, quando ceia após ceia nos lembramos da cruz, quando oração após oração reconhecemos a nossa dependência do Senhor, quando encontro após encontro caminhamos juntos como família de Deus. Não apenas pelas os nossos mesmos gostos, não apenas pelas nossas afinidades, mas porque nós temos o mesmo Pai e chamamos verdadeiramente uns aos outros de irmãos. Mas há uma cena no final do Evangelho de Lucas que ilustra perfeitamente essa verdade. Depois da crucificação, 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus, estavam indo rumo à direção do povoado de Emaús. E eles estavam muito abatidos. Toda a esperança parecia ter morrido com Jesus. O coração deles estava pesado, a fé deles estava enfraquecida e o futuro parecia sem sentido nenhum, porque afinal, aquele que todo mundo achava que era o Messias, morreu na cruz. Então, o que acontece? O próprio Cristo ressuscitado aparece a eles. E é interessante perceber, não o que Cristo fez, mas o que Cristo não fez junto desses discípulos do caminho de Emaús. Jesus poderia ter feito um grande milagre na frente deles. Jesus poderia ter aparecido com uma luz reluzente que eles não teriam a menor dúvida que estavam diante de um ser celestial. Jesus poderia ter feito o céu abrir, mas ele não fez isso. Não foi o caminho escolhido pelo Senhor. O que é que o Senhor fez? Lucas nos diz que Jesus começou a falar das Escrituras. Caminhando ao lado dele,
ele começou a explicar tudo aquilo o que os profetas haviam anunciado a respeito do Messias. A palavra então começou a aquecer aqueles corações frios. E lá em Lucas 24, versículo 32, depois esses discípulos, eles mesmos vão dizer: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Mas foi depois, quando eles já estavam assentados junto com Jesus, Jesus tomou um pão, deu graças, o partiu e entregou a cada um deles. E foi naquele momento que os olhos dos discípulos foram abertos. Naquele momento eles reconheceram. Percebe a ordem? Primeiro a palavra, depois a mesa. E por meio desses meios tão simples, Cristo fortaleceu novamente a fé daqueles homens. E não é exatamente isso que acontece aqui em Atos 2? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. O mesmo Criador que caminhou junto dos discípulos em direção a Emaús, continua caminhando hoje com a sua igreja. Agora ele não está mais fisicamente como ele esteve junto com esses discípulos, mas ele continua alimentando o seu povo pelos meios que ele mesmo estabeleceu. E é por isso, irmãos, que nós nunca devemos desprezar aquilo que pode parecer comum aos nossos olhos. Cada vez que a palavra é fielmente pregada, Cristo fala ao seu povo. Cada vez que nós assentamos juntos como irmãos à mesa do Senhor, Cristo nos lembra do seu sacrifício. Cada vez que nós nos reunimos como povo do Senhor em oração, isso fortalece a nossa dependência do Pai. Cada vez que vivemos a comunhão da igreja, Cristo continua edificando o seu corpo. Talvez você tenha chegado aqui hoje igual os discípulos de Emaús, cansado, desanimado, com perguntas que ainda não obteve respostas. Por que, Senhor? Por quê? Por que eu? Por que assim? A boa notícia é que o Cristo ressurreto continua encontrando o seu povo pelos caminhos da vida. E pela sua palavra, pelos sacramentos, pela comunhão, pela oração, ele continua fazendo hoje o que ele fez naquela tarde com esses discípulos, aquecendo corações frios, fortalecendo a fé enfraquecida e renovando a esperança daqueles que caminham com ele. Porque uma igreja saudável, ela cresce quando permanece exatamente no lugar que Cristo prometeu fortalecer e edificar a sua igreja. Quando Cristo alimenta o coração da igreja por os meios de graça, essa igreja alimentada por Cristo, inevitavelmente, transborda em seus relacionamentos. E é exatamente isso que Lucas passa a mostrar do versículo 43 ao 46. Uma igreja que cresce em comunhão é uma igreja que compartilha a vida uns com os outros. Veja, depois de mostrar as raízes daquela igreja, Lucas agora nos mostra os frutos dessa igreja. Uma igreja que persevera nos meios de graça, inevitavelmente aprende a viver em comunhão. E é por isso que o versículo 42, ele nos conduz naturalmente ao versículo seguinte. Porque a comunhão, ela não acontece por uma atividade isolada. Por exemplo, quando nós aqui, e daqui uns dias vai ter um passeio aí que todo mundo está convidado a passear aí por algum lugar que o diácono Sidney está programando. Todo mundo vai conseguir fazer essa caminhada, a gente espera. Não adianta achar que é isso que promove comunhão. Não é andar de bicicleta, não é ficar aqui depois do culto comendo as iguarias que a gente tem aqui todo domingo, não é um cafezinho que vai promover a comunhão. É justamente por causa da comunhão que a gente não quer ir embora daqui. É justamente por causa da comunhão que a gente quer ir passear. É justamente por causa da comunhão que a gente fica inventando as coisas para estar juntos. A comunhão não vai aparecer por causa de uma atividade isolada, mas como resultado da ação da palavra de Deus no coração do seu povo. Aqueles que amam o mesmo Deus gostam de estar juntos, porque somos irmãos. E Lucas descreve essa comunhão de forma muito concreta. Primeiro ele diz no versículo 43, veja comigo: em cada alma havia temor.
O que Lucas quer dizer com isso? Lucas está ensinando que essa igreja que perseverava, ela também tinha temor, ou seja, ela tinha consciência da presença de Deus no meio dela. Deus não havia os deixado. Ainda que Cristo foi assunto aos céus, ele enviou um outro Consolador, o Espírito Santo. E em Atos 2 é claramente apresentado para nós a descida desse outro Consolador. Temor aqui, cada alma havia temor. Temor aqui não é medo, temor é reverência. É um respeito que leva à adoração. Essa igreja entendia que Deus estava no meio deles. E meus irmãos, as igrejas correm um perigo muito sério, porque quando uma igreja, ela perde o senso da presença de Deus, a comunhão passa a ser apenas uma convivência social. Mas quando uma igreja continua reconhecendo e continua temendo a Deus, reconhecendo que Cristo está no meio do seu povo, nós passamos a tratar uns aos outros com amor, com respeito, com humildade. Assim que deve ser. Quem tem 2 filhos aí sabe muito bem disso, que às vezes os filhos estão lá, parece que está quebrando a casa na sala, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo ali? E de repente você abre a porta e a bagunça para. É um temor, talvez um medo de uma correção. E essa igreja aqui, ela vivia consciente de que Deus estava presente. E há uma igreja, quando ela vive consciente de que Deus está presente, um irmão trata o outro bem, não simplesmente para agradar o outro, mas porque ele quer agradar a Deus. Ele quer agradar ao Pai. E em seguida, Lucas afirma que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. É importante a gente compreender muito bem essa afirmação, porque muita gente do passado, infiéis, liberais, se muniram desse texto para tentar falar aqui que Lucas está ensinando algum tipo de comunismo cristão. Uma loucura, sem tamanho. Em Atos 5, na história de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro, ele deixa claro que a propriedade de Ananias e Safira permanecia sendo deles mesmo depois da venda. A questão nunca foi a obrigatoriedade de repartir os bens. A questão sempre foi a disposição do coração. O que havia naquela igreja, em Atos, aqui no capítulo 2, era uma disposição espontânea. Você não vê ninguém mandando fazer isso. É uma disposição espontânea. Eles compreendiam que aquilo que eles possuíam era a graça do Senhor. E por isso eles estavam prontos a socorrer os irmãos. E o texto deixa claro, conforme a necessidade. Eles não repartiam, colocavam numa conta e aí então ficava com o mesmo dinheiro para todo mundo. Essa não era a ideia. E essa é uma marca do Evangelho. A graça recebida, ela transforma a maneira como nós reconhecemos os nossos bens. Ela transforma a maneira como nós reconhecemos o nosso patrimônio. O seu carro é seu, ele não pertence à igreja. Mas por você amar o seu irmão, você tem coragem de pegar alguém que talvez está sujo da igreja e dar uma carona. Porque tem gente que às vezes não gosta de dar carona. Ah, não, vai sujar o meu carpete, deu uma limpeza no carro hoje. Paguei uma VIP no carro hoje. O irmão está andando ali, eu vou fingir que eu não vi, porque vai sujar meu carro. O quê? Carregar criança para ir em algum lugar, os meninos da igreja? Pediram para todos os membros da igreja ir com os carros para a igreja para a gente poder botar as pessoas. Eu vou direto, eu não vou lá. O pessoal está querendo fazer reunião de oração lá em casa. Minhas louças, né? Meus garfos, aquele tapete persa que eu tenho na sala. Eu não vou... não vou dispor não. O Evangelho, quando alcança o nosso coração, ele muda até isso em nós. Ele muda o nosso egoísmo, ele rompe com o nosso egoísmo. O seu tapete continua sendo seu, mas você se importa mais com o outro do que com um bem material. O Evangelho rompe com o egoísmo de um coração endurecido pelo pecado. E Lucas continua dizendo no versículo 46, veja: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Perceba, irmãos, que a comunhão daquela igreja não acontecia apenas no templo. Tem gente hoje que talvez não poderia ser membro dessa igreja aqui, não. Isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas tem gente que termina o culto, para cercar lá na frente, você tem que quase segurar, que já vai embora, não quer comunhão. Tem gente que às vezes fala em uns lugares que pertence à igreja, mas não tem comunhão desenvolvida. E veja, a comunhão daquela igreja não acontecia apenas no templo, ela transbordava de casa em casa. Essas pessoas não apenas cultuavam juntas no domingo, elas compartilhavam a vida. A igreja primitiva entendia que a comunhão verdadeira, a koinonia que o Senhor nos ensina, não é simplesmente ocupar um mesmo espaço por algumas horas, um dia da semana. Isso não é comunhão. Comunhão é caminhar juntos, é carregar os fardos uns dos outros, é abrir espaço na mesa, é conhecer as alegrias do irmão, é conhecer também as dores do irmão, é conhecer as qualidades do irmão, mas infelizmente também conhecer os defeitos daquele que nós chamamos de irmão. A nossa época, como eu já disse, é marcada pela hiperconectividade. Nunca foi tão fácil conversar com tanta gente ao mesmo tempo. E de vez em quando você deve participar de um grupo que alguém clica lá sem querer, chamada de vídeo em grupo, e aí fica lá aquilo, né? A pessoa às vezes não está querendo falar isso, fazer isso, mas acontece. Mas nunca foi tão fácil conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo. E paradoxalmente, nunca se teve um período na história onde as pessoas experimentaram tanta solidão. Tanta solidão. Nós podemos ter centenas de contatos no celular e ainda assim não ter ninguém para compartilhar das angústias do coração numa sexta-feira qualquer. A Igreja de Cristo oferece o que o mundo não consegue produzir. A Igreja de Cristo oferece uma família. Eu sei, você tem a sua família biológica, você tem aqueles que você chama de irmãos, mas a palavra nos diz que há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, é uma irmandade tamanha. Na Igreja de Cristo nós encontramos pessoas que nós gostamos tanto, que às vezes parece que a gente gosta mais dela do que o irmão biológico. Às vezes você está mais junto com a sua família da fé do que com sua família biológica. A Igreja de Cristo oferece uma coisa que o mundo não pode oferecer: uma família. Por isso, irmãos, não venham apenas no culto, construam relacionamentos, conheçam as pessoas que dividem esse espaço com você, recebam irmãos em casa, façam um planejamento. Olha, esse ano a gente precisa receber aqui em casa pelo menos 10 pessoas da igreja. E vai selecionando as pessoas. Você imagina se cada um aqui for fazendo isso? Uma das coisas que eu acho bonitas na Bíblia, quando a gente está lendo ali o livro de Jó, a gente vê Jó chamando um filho para esfregar suas costas, bater um papo com ele, e ele falou assim: filho, como é que foi lá na festa? Estavam você e seus irmãos. Eu acho aquilo ali de uma beleza sem igual. Não só o que Jó está fazendo, mas saber para um pai que os irmãos, os filhos, têm comunhão à parte da reunião deles. Porque tem muitas famílias que quando o pai ou a mãe morre, nem o irmão se vê mais. Tem muitas famílias que quando o patriarca, a matriarca da família está vivo, a casa no domingo é sempre cheia. Na igreja não é assim. Na igreja nós estamos querendo estar constantemente unidos. Por isso, vão na casa uns dos outros, sem avisar não, avise, marque para ir, chame alguém para tomar um café, para almoçar no domingo depois do culto, para comer uma pizza depois da reunião de oração. Recebam irmãos na sua casa, orem uns pelos outros, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Eu conheci um irmão lá na minha igreja de origem, lá em Cariacica, que na maioria das vezes ninguém queria orar com ele no dia da reunião de oração, porque ele andava com uma cadernetinha no bolso, sabe, aquele senhorzinho com a camisa social, manga curta branca por dentro, com uma calça de linho,
óculos, fundo de garrafa, e aí na reunião de sexta-feira, quando dividia as duplas ou o grupo, e aí então ele ia compartilhar os pedidos, ele tinha uma lista. E se você pedia alguma coisa em oração para ele, depois ele ia até você e falou assim: meu irmão, aquela dificuldade que você estava passando, Deus já abençoou, Deus já deu resposta. Ô, meu irmão, já. Ele riscava da lista. Faça isso. Ore pelo irmão. Nas quintas-feiras aqui, a gente tem tido essa dinâmica. Todo mundo aqui está orando. Trio, dupla, todo mundo, um orando pelos outros. Tenha esse cuidado de anotar ou de lembrar e anotar em outro lugar, ou anotar no celular, e depois você chegar para a pessoa e falar assim: meu irmão, como é que ficou aquela situação? Não seria bom você receber essa atenção? Meu irmão, como é que... E aí? E a gente também tem que fazer para o outro. Sabe por quê que nós temos que fazer isso? Porque foi assim que Cristo nos amou. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, Ele não permaneceu distante do povo. Ele não veio e de alguma maneira ficou só percebendo como que as pessoas viviam, olhando o pecado de um de outro, curando sem aparecer. Não, Cristo Jesus entrou na história. Gálatas fala que na plenitude do tempo Ele encarnou, Ele caminhou com o povo, Ele sentou à mesa com pecadores, Ele compartilhou da nossa vida, para que nós pudéssemos participar da vida dEle, e louvado seja Deus por isso. E é essa graça que agora molda a vida da igreja. E quando uma igreja é alimentada pelos meios de graça, ela aprende a viver como família, e algo inevitavelmente impressionante acontece. O que acontece? O mundo começa a perceber algo diferente em nós. E esse algo diferente em nós, não é porque você está melhorando a sua moralidade, não é porque você melhorou o seu vocabulário, não é porque você deixou de beber porque bebia, deixou de fumar porque fumava, deixou de usar droga porque usava. Não é só isso. As pessoas começam a perceber que esse algo diferente em nós é Cristo no meio do seu povo. E é exatamente isso que Lucas nos mostra no último versículo dessa porção da palavra que nós estamos olhando hoje, no versículo 47. Uma igreja que cresce em comunhão, ela testemunha de Cristo naturalmente. Nós não testemunhamos de Cristo de maneira forçada, é natural. Veja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observe aqui que Lucas agora, ele muda sutilmente de foco. Até aqui ele descreveu o que a igreja fazia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. E agora ele descreve o que o Senhor fazia. E essa mudança, ela é muito importante para nós, para o entendimento do texto, porque durante muito tempo discutiu-se qual era o segredo do crescimento da igreja de Jerusalém. Por que essa igreja cresceu tanto? E Lucas não atribui esse crescimento à habilidade dos apóstolos. Lucas não atribui esse crescimento a toda a eloquência da pregação do apóstolo Pedro, à organização da comunidade, ao impacto social das ações. Ele afirma simplesmente: o Senhor lhes acrescentava. Quem é o sujeito da ação? É o Senhor. Aquele que acrescenta é o Senhor, não é a igreja, é Cristo. É o próprio Senhor da igreja, é o próprio cabeça da igreja. Isso nos leva a uma verdade muito preciosa. A igreja testemunha, você testemunha o Evangelho, você testemunha de Cristo, mas quem salva não é você, meu irmão. Quem salva não é você, minha irmã. Quem salva não é a igreja presbiteriana. Quem salva é Cristo. Nós anunciamos o Evangelho, nós servimos ao próximo, nós acolhemos pessoas, mas somente Cristo tem poder para abrir um coração, convencer aquela pessoa do pecado e converter essa pessoa à fé salvadora. Somente Cristo tem o poder de arrancar de uma vez por todas o tampão dos nossos ouvidos. Somente Cristo tem poder de arrancar as escamas dos olhos de alguém.
Porque você certamente já teve essa experiência de falar com alguém que está caminhando a passos largos para o inferno, e você exorta, você lê a palavra, você ora, e essa pessoa simplesmente não muda de vida. Isso é a demonstração, isso mostra a nossa pequenez, isso deve nos humilhar, mas isso também deve engrandecer o nosso Salvador, porque aquele que nos alcançou é o mesmo que continua alcançando os eleitos do Pai, conforme os anos vão chegando, conforme os meses vão passando. Mas isso, olhar e perceber que a fé vem somente de Cristo, só Cristo é o Salvador, isso nos livra de um perigo. Que perigo é esse? O orgulho. Porque quando nós vemos pessoas chegando à igreja, nós podemos ser tentados a imaginar assim: mas a nossa igreja é o prédio mais bonito da cidade. A nossa igreja é a igreja que reúne mais pessoas na cidade. É lógico que alguém vai querer vir aqui. A nossa igreja é uma igreja que tem um pastor que tem uma barba bonita. A nossa igreja é uma igreja que tem escola bíblica. A nossa igreja tem reunião de oração. A nossa igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Como se trazer alguém para a igreja, trazer alguém para a fé evangélica, fosse só por causa daquilo que nós temos e somos, quando na verdade é por causa daquilo que Cristo é e faz. É Cristo quem acrescenta os seus, é Cristo quem chama os seus, nós somos apenas instrumentos. Lembra de Mateus 16, 18, quando Cristo prometeu, dizendo: edificarei a minha igreja, eu edificarei a igreja, eu vou usá-los, mas quem edifica a igreja sou eu. E Jesus continua cumprindo essa promessa, ou não continua? Domingo após domingo, pessoas têm vindo à igreja, você tem vindo aqui, ouvir da palavra, visitantes têm chegado, às vezes sem nós termos feito nada, e visitantes de repente entram pela porta da igreja, para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas perceba também que, embora o orgulho seja um problema, o desânimo também pode ser um problema. Porque se o crescimento dependesse apenas de nós, irmãos, nós desanimaríamos rapidinho. Porque a gente ia começar a perceber que nós não conseguimos fazer aquilo que precisa ser feito. Nós não conseguimos fazer alguém aceitar o Evangelho verdadeiramente. Por mais que a gente seja eloquente, por mais que a gente seja conhecedor da palavra, só Cristo pode fazer isso, porque a igreja pertence a Cristo. Mas perceba também que, embora o Senhor seja quem acrescenta os salvos, Ele escolhe fazer por meio de uma igreja cuja vida torna visível o Evangelho. E aí eu preciso que você pense nisso agora. A sua vida tem tornado o Evangelho visível? A maneira como você fala, a maneira como você age lá no seu trabalho, a maneira como você, jovem, age quando ninguém da igreja está por perto, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na academia, tem feito o Evangelho ser visível na sua vida? A maneira como você, criança, obedece o seu pai, tem feito o Evangelho ser visível na sua vida? A maneira, meu irmão, como você age quando ninguém está vendo, tem feito Cristo ser visível na sua vida? Lucas diz que esses que perseveravam, esses que testemunhavam, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Isso não significa que todo o povo concordava com a mensagem pregada. Não. Poucos capítulos depois, se você já leu Atos, se você avançar um pouquinho aqui para frente, você vai começar a perceber que a perseguição começou. Logo depois disso aqui, logo depois dessa igreja, que às vezes a gente tem vontade de falar assim: puxa, eu queria ter participado dessa igreja. Mas logo depois vem a perseguição. E o que isso nos mostra? Que o próprio Evangelho continua sendo ofensivo para muitas pessoas. O que desperta a admiração era a maneira como aqueles cristãos viviam. Sua comunhão, sua generosidade, a alegria, a reverência, era um testemunho público do poder transformador de Cristo. Jesus já havia ensinado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, quando Jesus diz que nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos. Como? Se tiverdes amor
uns para com os outros. Se o seu amor, meu irmão, não for maior pelo próximo do que o ímpio que faz caridade, repense. O mundo não pode mais enxergar Cristo fisicamente. Nós não enxergamos Cristo fisicamente, nem por imagem, nem por uma cruz ocupada, mas o mundo pode enxergar o efeito de Cristo na sua vida. O mundo pode enxergar o efeito de Cristo numa comunidade que professa a fé no único e verdadeiro Salvador, que é Cristo Jesus. Quando que isso é feito? Quando pecadores aprendem a perdoar. Quando pessoas diferentes vivem como família. Quando irmãos servem uns aos outros sem esperar nenhum reconhecimento, sem esperar nada em troca. Quando uma igreja permanece fiel, mesmo em meio às dificuldades que o mundo traz. Tudo isso torna a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa igreja, uma vitrine do Evangelho. A nossa cultura muitas vezes associa a evangelização apenas a palavras. Sim, o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra, nós não pregamos o nosso testemunho. Mas as pessoas devem ouvir aquilo que pregamos, mas também elas devem enxergar Cristo fazendo o que nós pregamos em nós. Não adianta pregar coisas belas se aquilo que nós pregamos não tem impactado e não tem transformado a nossa própria vida. O meu desejo é que essa igreja continue sendo conhecida não somente por aquilo que acontece nesse púlpito, uma pregação fiel da palavra, mas também por aquilo que acontece nos bancos, por aquilo que acontece ao final do culto ali no salão social, por aquilo que acontece nas casas, por aquilo que acontece nos pequenos grupos, por aquilo que acontece nos gestos pequenos e ordinários que nós nem sabemos, pelas orações compartilhadas, pelo amor demonstrado uns pelos outros no dia a dia. Porque uma igreja onde Cristo reina, inevitavelmente chama a atenção para Cristo e não para ela mesma. E enquanto nós permanecermos fiéis à palavra, vivermos como família e proclamarmos o Evangelho, descansaremos nessa maravilhosa promessa. Que promessa, pastor? Que o Senhor continuará acrescentando ao seu povo aqueles que Ele vai chamando segundo o seu poder, segundo o tempo da salvação de cada eleito. Nunca saberemos quantos serão. Não saberemos quando acontecerá. Não sabemos quem é o responsável, humanamente falando, quem foi que evangelizou, quem lançou a semente, mas nós sabemos quem é o verdadeiro responsável celestial, e é Jesus, o nosso Salvador. Isso nos permite servir com fidelidade, porque nós descansamos na soberania de Deus. A igreja em Atos, meus irmãos, não cresceu porque ela perseguia crescimento. Ela cresceu porque ela perseguia fidelidade. Você quer que essa igreja cresça? Você quer que o conselho daqui um dia se preocupe? Gente, nós precisamos comprar isso aqui do lado, porque a gente precisa aumentar essa igreja. Nós precisamos fazer um outro culto. De preferência aumentar, outro culto não. Aumentar, para ter mais gente. Você quer ter essa preocupação? Viva o Evangelho. Anuncie o Evangelho, mas viva o Evangelho, seja fiel à palavra, seja fiel àquilo que o Senhor nos deu na sua palavra. E quando uma igreja é fiel a Cristo, o próprio Cristo cuida do crescimento da sua igreja. Se nós formos fiéis, Cristo vai trazendo os seus. A missão da igreja não é produzir resultados. Resultados são importantes, nós olhamos para resultados talvez para realinhar a rota, mas a missão da igreja não é produzir os resultados, é permanecer fiel. Esse é o nosso chamado, permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra. Os resultados, eles vão aparecer, porque é Cristo quem edifica a sua igreja fiel. Concluindo, meus irmãos, lembram do Muro de Berlim? Naquela noite de novembro de 1989, o mundo assistiu ao muro de concreto desabando diante dos olhos, até mesmo na televisão.
Famílias que viveram separadas por 3 décadas, finalmente puderam se abraçar, sentir o calor do abraço de novo. Mas como vimos, derrubar o muro foi mais rápido do que reconstruir os relacionamentos. Porque o muro de concreto pode cair num dia, mas os muros do coração levam tempo. Talvez existam pessoas aqui que possuem muros invisíveis no coração. Muros do orgulho, muros da mágoa, muros do descontentamento, muros do individualismo, muros que impedem de viver a comunhão que Deus deseja para a sua igreja. Atos 2 nos mostra que uma igreja saudável não é uma igreja onde esses muros não existiam. A Anísio e Safira é prova disso. 3 capítulos depois do que nós acabamos de ler. Mas uma igreja saudável é uma igreja onde Cristo Jesus continua derrubando esses muros que o pecado constrói pelo seu poder e pela sua graça. Como Cristo pode derrubar os muros que existem em nós? Como Cristo pode derrubar os muros que nós produzimos por causa dos nossos pecados? A resposta é simples. Porque Ele derrubou o primeiro e maior muro que nós tínhamos, o maior de todos os muros, que é o pecado. O nosso maior problema nunca foi um muro que nos separava uns dos outros, mas um muro que nos separava do nosso próprio Criador, o muro do pecado que nos separava de Deus. Por causa do pecado, nós estávamos distantes do Senhor, alienados da sua presença e incapazes de desejar a Deus, de escolher a Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo justamente para resolver esse problema. Na cruz Ele assumiu a nossa culpa, Ele sofreu a condenação que era nossa, e pela sua morte, por causa da sua ressurreição, Ele abriu um novo e vivo caminho. Como escreve o apóstolo Paulo, Cristo é a nossa paz. Ele nos reconciliou com Deus, e é porque Ele nos reconciliou com Deus que nós podemos nos reconciliar uns com os outros. Não deixe que o pecado levante muros que atrapalhem a sua comunhão com aquele que você chama de irmão. É por isso que Atos 2 existe. É aquela comunhão extraordinária, essa comunhão extraordinária que nós estamos vendo aqui em Atos 2, de 42 a 47, não nasceu porque essas pessoas aqui eram naturalmente generosas, pacientes ou amorosas. Nasceu porque todas essas pessoas, assim como nós, foram alcançadas pela mesma graça. Todos eram pecadores perdoados, todos haviam sido recebidos por Cristo, todos agora pertenciam à mesma família. E olha que coisa bonita, isso continua acontecendo hoje. Quando nós perseveramos na palavra, Cristo molda o nosso coração. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, Cristo nos lembra que todos nós vivemos dependentes da mesma graça. Quando nós oramos juntos, aprendemos novamente que dependemos do Senhor para todas as coisas. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Pessoas diferentes vão se tornando uma só família. Não por afinidades, mas porque tem o mesmo Pai. Foram alcançados pela mesma graça. Que Deus continue mantendo essa igreja como uma grande família, uma igreja firmada na palavra, uma igreja que vive como família, uma igreja cujo amor torna Cristo visível, uns para os outros, e para a sociedade que precisa de Cristo, precisa desse Cristo que nós já servimos, porque onde Cristo reina, a palavra cria raízes, a comunhão derruba muros, e o próprio Senhor faz a sua igreja crescer. Louvado seja Deus que fortalece a nossa comunhão. Louvado seja Deus que reestabeleceu o caminho para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. E por causa desta comunhão, nós podemos ter comunhão uns com os outros. E esse ajuntamento solene aqui não é só um rito que nós fazemos domingo após domingo, mas é um momento onde a família da fé se reúne para adorar ao mesmo Deus,
para dizer que nós amamos ao Senhor e que nós desejamos viver todos os dias da nossa vida para a glória dEle.